princípio, eu estava a pensar ser. Um, dois, três. Estamos na igreja de São Pedro de Pradela, na paróquia de Espinhel, arcebispado de Águeda. Dentro de instantes, dentro de 2 minutos aproximadamente, 2, 3 minutos, vai principiar a Eucaristia.
Então, para todos, boa tarde, os que estão aqui comigo, nem Paradela, precisamente aqui na paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, onde se venera São Pedro, que não se vê por causa do ecrã, e precisamente bom dia também, ou boa noite, conforme a hora e o local em que alguns se encontram. Uma saudação, nomeadamente, não só para vós e principalmente, que estáis aqui presencialmente, mas também para aqueles que estão um pouquinho mais longe, e neste momento é de facto o Brasil, onde estão duas pessoas, o Marcelo e o Cosmo, e também de facto no Porto e também em Coimbra, onde também está uma irmã minha internada, e portanto para ela e também para a companheira do quarto dela, a Fátima, que também foi operada à cabeça, sejam de facto todos bem-vindos à Eucaristia. E para que possamos celebrar dignamente, convido-vos a todos a que façamos durante breves instantes, mesmo com este eco que se faz ouvir, reconheçamos as nossas faltas, os nossos pecados, para que dignamente possamos celebrar a Eucaristia. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. E na linha daquilo que daqui a bocadinho vamos ouvir na Palavra de Deus, e como nos diz o Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil, perdão, Senhor, se falamos mais do que ouvimos. Perdão, Cristo, se nossa boca não te testemunha. Perdão, Senhor, se esquecemos de ouvir a Tua Palavra. E é de facto fazendo nossas também estas intenções neste rito penitencial, que nós vamos dar glória a Deus também na companhia da Maria Rosa Perdigão, que está nos Estados Unidos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com bondade as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Jesus Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Olha, eu vou-vos pedir que tomem muita atenção a estas leituras, não é que as outras não sejam importantes,
Simplesmente eu hoje irei ter pouco tempo para falar delas, uma vez que também temos, para não tornar mais demorada a nossa Eucaristia, também temos a tomada de posse da nova Irmandade de São Pedro para este ano de 2021-2022. Leitura do livro de Isaías. Dizei aos corações perturbados: tende coragem, não temais. Aí está o vosso Deus. Vem para fazer justiça e dar recompensa. Ele próprio vem salvar-nos. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um veado e a língua do mudo cantará de alegria. As águas brotarão no deserto e as torrentes na aridez da planície. A terra seca transformar-se-á em lago e a terra árida em nascente de água. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó minha alma, louva o Senhor. Ó minha alma, louva o Senhor. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Ó minha alma, louva o Senhor. O Senhor ilumina os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Ó minha alma, louva o Senhor. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. Ó minha alma, louva o Senhor. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, é Rei por todas as gerações. Ó minha alma, louva o Senhor. Leitura da Epístola de São Tiago. Meus irmãos, a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir acessão de pessoas. Pode acontecer que na vossa Assembleia entre um homem bem vestido e com anéis de ouro, e entre também um pobre e mal vestido, talvez olheis para o homem bem vestido e lhe digais: tu, senta-te aqui em bom lugar, e ao pobre: tu, ficai de pé. Ou então: senta-te aí abaixo do estrado dos meus pés. Não estareis a estabelecer distinções entre vós e a tornar-vos juízes com maus critérios? Escutai, meus caríssimos irmãos, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu àqueles que o amam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidónia, veio para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva
tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém, mas quanto mais lhe o recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro, diziam: tudo o que faz é admirável. Faz que os surdos ouçam e que os mudos falem. Palavra da salvação. Sentávamos um bocadinho. Como eu vos disse, seria normal que agora fizesse a tomada de posse da nova mesa da Irmandade, e depois faria a explicação. O que acontece é que se eu de guardar para depois, se calhar algumas destas leituras que tivemos agora a ocasião de escutar, se calhar nessa altura já não nos lembramos. E é precisamente como a gente costuma dizer, enquanto estas coisas estão frescas, enquanto a Palavra de Deus, que é riquíssima, enquanto a Palavra de Deus estiver ainda bem viva, é um pretexto para que de facto possa dizer, talvez aqui, assim, de uma maneira mais sintética que eu conseguir, algumas ideias que eu penso que são importantes. Eu diria que o tema principal, no fundo, Deus não faz acepção de pessoas, uns melhores e outros não gosta tanto, não. Para Deus todos são iguais. E por isso é que este nosso Deus não quer que cada um de nós sofra, não quer que cada um de nós enverede por maus caminhos, não quer que cada um de nós faça escolhas menos próprias porque não nos trazem felicidade. O que o nosso Deus quer, e é isto que o profeta diz às pessoas que estavam exiladas na Babilónia, no livro do profeta Isaías: tendo coragem. Eu sei que vocês estão aí exilados na Babilónia, eu sei que vocês não têm liberdade, mas tendo coragem, não temais. Eu irei dar um rumo novo à vossa vida. E isto que eu acabo de dizer e que aparece na primeira leitura, no Evangelho é dito de outra maneira, com esta cura deste cego, deste surdo que, porque era surdo, falava menos bem. E é aqui que eu gostaria de parar um bocadinho, porque Jesus deixou de novo a região de Tiro, portanto, se nós estivéssemos nos dias de hoje, é na zona do Líbano, passando por Sidónia, também é no Líbano, veio para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Hoje seria a Síria e seria um bocado da Jordânia. Isto é importante, sabem, porque naquela altura as pessoas pensavam que só os judeus é que tinham a salvação garantida. Os outros eram cães, literalmente. Quem era de fora, os judeus diziam que eles eram cães e que não tinham direito à salvação porque a salvação é só para os judeus. O que é que Jesus faz? Saiu do país, saiu da sua terra, foi para outras terras e foi precisamente lá que ele curou este surdo-mudo. Foi precisamente lá que ele, ao curar este homem, no fundo, o que ele nos quer dizer não é tanto, o importante não é a maneira como ele o faz, nem interessa tanto a cura deste homem, porque ao dizer que ele curou este homem, este homem é uma imagem de muita gente que é como ele. E como é que ele era?
uma pessoa que não ouve, se não ouve, não fala. Uma pessoa que não fala, que não se relaciona, que não ouve, eu diria que essa pessoa vivia entregue a si própria. Não podia ter a coisa mais importante, como nós sabemos que são, ou que é, o relacionamento pessoal. E é precisamente, ele não podia por si próprio chegar até junto de Jesus, e por isso é que se diz que trouxeram, ele não veio por vontade própria, ele estava resignado. Não sou capaz, não consigo, e não me dizem que eu fiz pecados e tal, porque antigamente as pessoas pensavam que quem era deficiente é porque de facto Deus o tinha castigado por ele ter feito algum pecado mais grave. Isso não foi ele, eram os pais, e coitado da pessoa que além da doença ainda tinha que aturar este tipo de concepção e de acessão de pessoas. E então o que é que Jesus faz? Trouxeram-lhe um surdo que mal podia falar, suplicaram-lhe que impusesse as mãos. Só que Jesus não impôs as mãos. Jesus muitas vezes não faz aquilo que a gente lhe pede para fazer. Às vezes, o que é que a gente pensa? Se eu estou doente, eu vou pedir a Deus que me cure. Se eu tenho um filho que anda desavindo, eu peço a Deus que ele se encontre a si próprio. Se eu tenho em casa um marido que é menos próprio, ou uma esposa que é menos própria, ou uns filhos que não são dignos da educação que receberam, e por aí fora, eu peço que haja estabilidade na família. É assim que a gente faz. E se a gente tem alguma necessidade, ó Senhora, lembra-te. Mas é interessante, porque eles pediram a Jesus, suplicaram a Jesus que impusesse as mãos. E o que é que Jesus faz? Jesus mete os dedos pelos ouvidos. Ou seja, ele vai dizer-nos uma coisa de facto muito importante. É que é fundamental que a pessoa, mais do que este homem, Jesus venha ao encontro de nós hoje. Dizer que este homem, que curou este homem, que é surdo-mudo, é a mesma coisa que dizer assim, hoje as pessoas não ouvem, e não ouvem, nós não ouvimos. Muitas vezes as pessoas falam, entram por uns ouvidos e saem por outro. O problema não está na cura deste surdo mudo, o problema está em cada um de nós que não ouvimos, que não sabemos ouvir, que não queremos ouvir, que não estamos para aí virados. E depois o problema, além da surdez, é que a nossa comunicação, a gente fala tudo e mais alguma coisa. E então agora nas redes sociais, onde estamos também a transmitir através delas, de Facebook nomeadamente, toda a gente diz o que é que faz, o que é que não faz e não sei o quê, aquilo espremido às vezes não se diz nada. E isto é um reflexo do nosso tempo. Andamos, de facto, conseguimos hoje, hoje conseguimos falar para o Brasil, lá no Brasil estão-nos a ver e a ouvir, nos Estados Unidos estão-nos a ver e a ouvir, aqui na nossa zona estão-nos a ouvir e a ver. A gente é capaz de fazer isto tudo, mas não é capaz de atravessar a estrada para falar com o vizinho. Nós queremos grandes casas, mas não temos lares. Não nos falta nada em casa, mas falta-nos o essencial, que é o diálogo, que é o amor e por aí fora. E por isso é que Jesus, ao curar este homem, não é tanto o homem que ele está a curar, mas é a cada um de nós que fazemos isto. A cada um de nós que se passa, uns mais, outros menos, é certo, mas isto tem a ver com todos. Nesta era da comunicação, em que já antes era uma disquete, depois é o disco duro, agora já de facto são as penas, e depois agora das penas ainda se vai para agora é para a nuvem, que é os computadores que estão noutro sítio e que estão a armazenar. Com esta capacidade de armazenamento, não somos capazes de dizer às vezes a palavra que de facto que é mais importante. Desculpa, eu não quis dizer isso, não leves a mal. O saber ouvir, o saber escutar,
o comunicar e o saber comunicar, porque nem tudo aquilo que se pensa deve ser dito. Escolher a altura certa para se dizer aquilo que se deve dizer. Nós somos como o surdo e como o mudo. Fazemos tudo ao contrário. E eu penso que a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus vem ao nosso encontro, mas é preciso que cada um de nós ouça com ouvidos de ouvir aquilo que Ele nos diz, para que possamos depois, com a boca e com a nossa vida, anunciar aquilo que Ele nos quer propor. Vamos pedir ao Senhor para que nos ajude precisamente a estar em sintonia com a palavra que Ele nos proclama e que Ele nos propõe, e que possamos realmente também depois comunicar, sem deturpar a mensagem fundamental, este projeto que Deus tem para nós e através de nós para todos os outros à nossa volta. Ora bem, então eu iria chamar os elementos que vão fazer o seu compromisso, que constituem os elementos da mesa da Irmandade de São Pedro, aqui em Paradela. Eu chamava, aliás, eu começo por ler este decreto passado pelo chanceler da Cúria Diocesana, que diz assim: Dom António Manuel Moiteiro Ramos, Bispo de Aveiro, fazendo saber que, sendo necessário homologar os corpos diretivos da Irmandade de São Pedro, com sede na freguesia de Espinhel, da Diocese de Aveiro, havemos por bem homologar para os corpos diretivos da referida associação, segundo os respectivos estatutos, os seguintes senhores, que exercerão os seus cargos durante o próximo ano. Juiz, e eu peço que se aproxime, José Manuel de Oliveira Lima. O secretário, que também vem na sequência daquilo que já era e continua, que é o João Carlos da Fonseca Coelho. O tesoureiro é o Daniel Ferreira Lima. Os mordomos, o Paulo Jorge Marques Rodrigues e o Nuno Pedro da Fonseca Simões. O andante, temos o Arlindo Simões da Fonseca, e as mordomas, as 4 mordomas, a Laurinda de Jesus Rodrigues, a Paula Cristina Rodrigues Batista, a Carla Elisa Marques da Fonseca Rodrigues e a Rita Alexandra Ferreira de Melo. Diz aqui o chanceler que deverão tomar posse dos seus cargos logo que recebam este decreto, prestando juramento de bem exercerem o seu munus segundo as disposições do cânon 1283 do Código do Direito Canónico e tendo em especial atenção as que constam dos respectivos estatutos em vigor. Aveiro, 16 de julho de 2021, António Manuel Moiteiro Ramos, Bispo de Aveiro, passado pelo chanceler da Cúria Diocesana de Aveiro, Padre Alberto Nestor Camões Rodrigues Sobral. Ora bem, é este o decreto que passei a ler. Eu peço que depois levem para arquivar. Este fica para mim. E, entretanto, eu iria... sim, façam um favor. Para que possamos todos fazer o compromisso ao mesmo tempo.
Aquilo que eu vos peço, se não for pedir muito, e eu sei que não é pedir muito, procurem, porque cada um tem o seu ritmo, há um ritmo que todos devem ter, que é ler devagar. Ler devagar para que todos nós possamos escutar precisamente aquilo que está aqui em causa, que é o vosso compromisso, que é a coisa mais importante. Fazei o vosso compromisso. Acho que fica bem uma salva de palmas, não é? Obrigado. Sim, é a altura, sim, é a altura em que, não sei, mas é de facto, sim, sim, mas podes dizer já agora, fica uma coisa completa. Sim. Aos 4 dias do mês de setembro do ano 2021, Não, pode ir, oferta. na Igreja de São Pedro, em Paradela, paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, durante a homilia da Eucaristia presidida pelo Padre Francisco Júlio Grangeia Pinto, ao abrigo do que dispõe o artigo 13º, número 2 dos Estatutos da Irmandade de São Pedro, compareceram para tomar posse dos cargos para que foram eleitos em Assembleia Geral de Irmãos, realizada no dia 10 de julho de 2021, os seguintes irmãos: Juiz José Manuel de Oliveira Lima, Secretário João Carlos da Fonseca Coelho, Tesoureiro Daniel Ferreira Lima, Mordomos Paulo Jorge Marcos Rodrigues, Nuno Pedro da Fonseca Simões, Andante Arlindo Simões da Fonseca, Mordomas Laurinda de Jesus Rodrigues, Paula Cristina Rodrigues Batista, Carla Elisa Marques da Fonseca Rodrigues e Rita Alexandra Ferreira de Melo. Assim, e depois da homologação da autoridade diocesana, conforme decreto de nomeação da nova mesa da Irmandade de São Pedro, outorgado por Dom António Manuel Monteiro Ramos, Bispo de Aveiro, foi dada posse à mesa da Irmandade de São Pedro para o exercício 2021-2022, ficando desde já investidos nas respectivas funções, com plenos poderes para gerirem a instituição, tendo prestado o respectivo compromisso perante o pároco Francisco Júlio Grangeia Pinto. Por ser verdade e para ficar a constar, é lavrada esta ata, sendo a mesma assinada pelos elementos que agora tomam posse e pelo pároco. Sim. Tens isto geográfica, não tens? Ok. Eu podia dizer a eles para assinar só no fim, já uma vez ou outra já tem feito assim, mas eu acho que é importante, quer para eles, quer para nós, que percebamos que aquilo que está a acontecer, eles não estão a fazer aquilo que lhe apetece, eles estão mandatados e estão a assumir esse mandato.
Eu quero avisar a quem nos está a ver que esta Irmandade tem, além das funções próprias de qualquer Irmandade, tem também que gerir um cemitério que é paroquial. É dos poucos casos a nível nacional em que isto acontece, porque os cemitérios não são da jurisdição da Igreja, mas este é da jurisdição da Igreja, concretamente da Irmandade de São Pedro. E por isso é uma responsabilidade também acrescida. E já que estamos a falar nisto, é simpático porque, de facto, eu acho que esta é a original, penso eu. Eu pedi ao juiz que, a esse propósito, já agora aproveitamos a deixa e diga aquilo que me pediu que iria dizer. Pronto, é assim, muito breve, só para dizer o quê? Que a partir de uma forma que se encontrou de há 8 dias para cá, o cemitério vai estar aberto todos os dias e fechado, portanto, abre de manhã, fecha à noite. Não quer dizer que por mero acaso haja um percalço ou qualquer coisa, mas esperemos que isso não aconteça. As precauções de cada um continuam as mesmas, não há lá baldes, não há lá vassouras, nem nada. É evidente que se a gente tocar em alguma coisa que não é nosso, tem de desinfetar as mãos, tem de usar a máscara, tem de fazer isso tudo. Só que, pronto, em vez de estar 3 dias, agora está, portanto, de segunda a domingo e até, pelo menos, até a hora de as encontrar. É só isso. Está bem. Já demos palmas, já chega, acho eu. Pode ir para o vosso lugar, muito obrigado. Nós então iríamos continuar com a nossa celebração e podemos ficar de pé se não se importam. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação. Onde está sentado à direita do Pai, o Pai divino e salvador. Espírito Santo, pelos profetas, a Igreja una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Eu queria aproveitar, antes da oração dos fiéis, de vos partilhar aqui 2 comentários que eu penso que são oportunos. Diz o Cosmo Santos, que está em São Paulo: todas as funções delegadas pela Igreja é uma forma de evangelizar nas devidas funções. Deus os iluminem e eles que perseverem no bom exemplo de atuação profissional e cristã, diz ele. E o Marcelo, que nós já conhecemos há mais tempo, diz assim: que interessante saber sobre esse cemitério. Aqui em São Paulo, tivemos há alguns anos atrás um vereador da Câmara que queria propor que fossem proibidas as cruzes nas novas campas, pois isso seria contra o Estado laico. É cada coisa que ouvimos, Deus nos dê paciência. E é precisamente com estes comentários na sequência da tomada de posse da nova Irmandade que nós agora vamos também apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos. Como se trata da primeira Eucaristia
em que nós, de facto, ainda não estamos a funcionar a 100%. Desculpai que eu tenha que andar de um lado para o outro com a falta que faz, e ainda bem que faz, porque significa que é digna do acolitado. E então estava eu a dizer, vamos agora dizer a cada invocação que a Laura fizer em nosso nome, e vamos responder assim: concedei-nos... concedei-nos, Senhor, a vossa graça. É isso que está aí? Exatamente. Pelo Papa e pelos seus colaboradores, pelos bispos e servidores das dioceses, pelos párocos e pelos fiéis que os ajudam, oremos, irmãos. Pelos que defendem a paz entre as nações, pelos que se levantam contra as injustiças e pelos que dão pão a quem tem fome, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos cegos, pelos surdos e pelos mudos, pelos pobres dos países mais pobres e por todos os que estão ao seu serviço, oremos, irmãos. Concedei-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos que não puderam vir por estarem doentes e pelos que entre nós estão mais tristes, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos nossos pais, irmãos e familiares defuntos, pelos que no mundo inteiro são vítimas da violência e pelos que morrem por causa da sua fé, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que saibamos usar a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, ouvindo e falando do amor de Deus, diz o Marcelo, oremos, irmãos. E como certamente deram conta no início, eu gostava de facto de apresentar, se não se importam, a minha irmã, que de facto não está nada bem, no Hospital de Coimbra. Queria pedir por ela, queria pedir também por todos os doentes aqui da nossa comunidade, queria pedir também por todos aqueles que têm mais dificuldade em perceber aquilo que Deus quer deles. Oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos,
e que para nós se vão tornar em pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, aqui, na Igreja de São Pedro, em Paradela, nesta paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, neste arciprestado de Águeda e nesta diocese de Aveiro, ao celebrar o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja que está aqui, espalhada também pelo mundo inteiro, os que estão aqui presencialmente e aqueles que estão na nossa companhia através das tecnologias. Tornai esta Igreja mais perfeita na caridade,
em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, Bispo da Diocese de Aveiro, e todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Queremos também, Senhor, lembrar aqueles que nos deixaram há muito ou há pouco tempo e que estão vivos pela saudade. Queremos lembrar nomeadamente o António de Figueiredo, na 10ª Eucaristia de 10, mandada a celebrar pela Irmandade, a Cidália Pereira e Maria Itelbina e família, o Augusto Rodrigues da Silva, a Urbalina Duarte no aniversário, a Maria Dias Estima, marido e familiares, e todos os outros que são das nossas obrigações, acolhei-os a todos na luz da vossa amizade. Tende também misericórdia de quem dá graças nesta celebração por intermédio de Santa Eufémia. Ainda uma outra pessoa que deseja fazer a mesma ação de graças por intercessão da mesma santa. E ainda outra pessoa que quer dar graças a Deus nesta celebração, quer dar graças ao Santíssimo Sacramento. Tende misericórdia de nós todos e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, com a certeza de que somos atendidos, pode não ser da maneira que a gente está à espera. Eles pensavam que Jesus ia pôr as mãos e pôs os dedos nos ouvidos. Ele pensava que, se calhar, que, olha, aparece, levanta-te, ouve, e é assim com cuspe e com estas coisas todas que eram costumes daquela altura. E é com a certeza de que Ele nos quer para nós o melhor que nós vamos dizer assim, pensando nas nossas necessidades e nas nossas intenções. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
E felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas em uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles que lembramos, por todos aqueles que são das nossas obrigações, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Olha, eu aproveito em jeito de ação de graças para a poesia que o Marcelo Tiago tem o costume de fazer. Jesus curou o surdo-mudo e fez nele uma transformação, pois o que dá sentido a tudo é falar e ouvir com o coração. Que os membros da Irmandade, ao falar e ouvir em nome dela, testemunhem sempre a verdade e o amor de Jesus em Paradela. Peçamos a Deus pelos doentes e pela irmã do Padre, a Margarida. Jesus e Maria estejam presentes para que tenham o dom da vida. E vós que estáis na celebração, falai aos outros com carinho e ouvi sempre com atenção quando se pede a oferta no cestinho. Eu se calhar iria pedir, apesar de... Não, vamos rezar primeiro. Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho que mereçamos participar da sua vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Tenham paciência, sentai-vos mais um bocadinho. Ó João, sim. Aqui o João Pedro, o diretor do Arco-Íris, tem aqui assim uma proposta a fazer. Então, boa noite a todos. Com o reinício das atividades agora em setembro, o Centro Social Arco-Íris tem uma proposta para a comunidade, como uma parte já vinha sendo hábito, através do Cantinho Arco-Íris, em que as pessoas com mais de 55 anos eram convidadas a participar em atividades de ginástica que ocorrem 2 vezes por semana. Essa atividade vai ser reiniciada agora em setembro, encontram-se abertas as inscrições para essa atividade e as inscrições podem ser realizadas, assim como o pedido de mais informações, na Secretaria da Instituição, que está aberta das 9h30 até às 6h30, de segunda à sexta-feira. Para além do Cantinho Arco-Íris e das atividades de ginástica, temos também um novo projeto que está a iniciar agora no mês de setembro, que se designa Reabilitar a Jogar. A instituição passou a ser um Lab Center Agilidades em junho e recebeu uma distinção enquanto instituição promotora de um envelhecimento feliz. E no seguimento dessa parceria, nós desenvolvemos um projeto que se designa Reabilitar a Jogar, em que, através do jogo, através de jogos cientificamente desenvolvidos, validados, prevenimos e reabilitamos funções cognitivas, motoras, psicológicas, e este projeto é também destinado a pessoas com mais de 55 anos. Ele vai ser implementado de forma um pouco diferente, utilizando na mesma o jogo nos nossos utentes do centro de dia, nos nossos utentes do apoio domiciliário e de uma forma também diferente na comunidade para pessoas com mais de 55 anos. Vai decorrer em horário laboral, portanto será para pessoas que tenham um pouco mais de disponibilidade, também decorrerá 2 vezes por semana e, por uma questão de facilidade, vai decorrer nas antigas instalações da escola primária. Este projeto é gratuito, a participação neste projeto é gratuita, mas carece de inscrição, até porque no momento da inscrição é feita uma avaliação
ao participante para depois os jogos serem implementados de acordo com as necessidades de cada pessoa. E a inscrição é feita também na secretaria da instituição, que, relembro, está aberta todos os dias, de segunda a sexta, das 9h30 às 6h30 da tarde. Muito bem. Eu aproveito, os meus avisos são mais pequeninos, menos coisa. A primeira coisa é para dizer que a catequese brevemente vai ser dito quando é que vai ser feita a matrícula. A matrícula tem sido feita por causa da pandemia de uma maneira, mas agora eu penso que terá que ser presencial. Estejam atentos, se não é no próximo fim de semana, é no outro, e portanto estejam atentos a mais indicações neste sentido. Quero dizer também que amanhã voltamos àquilo que é normal, 9h a missa em Espinhel, e será sempre assim, até que haja alguma exceção e dir-se-á quando tal acontecer. 9h em Espinhel, 10h15 em Oz da Ribeira, 11h30 em Travassou. Isto é para amanhã 8 dias, todos os domingos é assim. Para já, daqui por 1 ou 2 semanas, daqui por 2 semanas talvez, é que nós vamos começar com as Eucaristias ao sábado em Espinhel. Para já só há esta missa aqui, ao sábado. Missa antecipada às 19h30. Brevemente, como digo, será também em Espinhel e depois também em Travassou, quando a catequese lá também começar. Dizer que amanhã, quem quiser rezar o terço, vai ser aqui feita a recitação do Terço do Rosário às 15h, aqui na nossa igreja de São Pedro, e penso que de facto... Aí é na Capelinha, o terço. Então não tinham dado essa informação, mas fica na mesma. Estou-me a lembrar da frase de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles, seja aqui, seja onde quer que seja, não é? Mas muito bem, obrigado por ter clarificado. Pronto, eu acho que para já é tudo. Há mais avisos, mas entretanto as pessoas interessadas vão ficar a saber quais são esses avisos através do correio eletrónico. E pronto, e penso que é tudo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite, já agora, boa tarde ou bom dia, conforme a hora e o local em que nos esteja aqui a participar connosco, e em paz, que o Senhor vos acompanhe.